Olá, eu sou Herbert Bianchi, cinegrafista e editor de vídeo, fã do seriado Scheider, exibido na TV brasileira em 90, 91 e 92, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. E hoje nós temos aí um convidado muito especial, um jornalista, pesquisador, aqueles muito admirados e respeitados no mundo dos quadrinhos. Marcos Bassolini, gratidão, tá? Gratidão. Sempre um prazer te ver nos eventos, né? Muito bom. E sabe que eu admiro muito de você? A vibração sua. Quando você está no meio daquele pessoal, né? Tantas histórias, né? Então, assim, você contagia com a sua alegria. Parabéns. Tá? O intuito é esse, viu? Obrigado. Então, tá bom. Inclusive, faz tempo que você está me convidando, né? Finalmente conseguimos... Isso, sem dúvida, né? Você é muito ocupado. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a grande expectativa de quem nos assiste, né? Dos quadrinhos da sua vida, mas do pessoal que está fazendo ensino médio, em que momento da sua carreira que você, o momento do seu cotidiano, você falou, eu vou seguir essa carreira aqui? Eu nasci em Santo André, né? Mas eu vivi a minha vida inteira em São Caetano, estou até hoje lá. Okay. Eu casei, fiquei morando lá ainda, né? Certo. Então são 55 anos lá em São Caetano. Né? E a minha vida profissional, desde o início, desde jovem, que acho que também você foi assim, eu adorava história em quadrinhos, né? Revista e tal. Certo. E o meu pai, tanto meu pai como minha mãe, eles foram muito importantes nisso. Por quê? Porque a minha mãe, ela era professora primária. Okay. E, quer dizer, então sempre aparecia livro em casa tal, e ela passava em banca de jornal, comprava a revista Mônica, etc. E o meu pai, eu chamava ele de acumulador cultural, sabe? Porque ele era uma pessoa que vinha do trabalho, ele trazia jornal, ele trazia fascículos, aqueles fascículos do Vitor Chivita, Sim. lá do começo dos anos 70. Certo. Então tinha Conhecer, aquela história da música brasileira. Isso, Que perfeito. vinha com disquinho, né? Sim. Então, desde pequeno, eu já recebi toda essa influência, né? Porque em casa tinha muita coisa assim. Que bom, viu? Legal. Então, a partir daí, eu comecei a ler quadrinhos. Isso acabou melhorando você para o mundo da escrita, né? Com certeza. E também me atiçou também esse meu lado de pesquisador, né? Ok. Porque aí você começa a se aprofundar nas coisas e tal, né? Porque mesmo no conhecer, você lia aquilo, mas parecia que faltava alguma coisa ainda. Sim. Né? Aí você continua na pesquisa. Sim, né? exatamente. E aí os quadrinhos foi uma grande paixão, né? Que também é a sua, né? Sim. E aí, a partir daí, acho que quando foi assim com 14, 15 anos, ali do ginásio mesmo, eu comecei a guardar, né? Porque antes eu só lia e tal. Certo. Aí eu falei, vou começar a colecionar, né? Aí tinha quadrinhos Disney, aí eu comecei a encontrar revistas da Ebal, né? Certo. Que ainda tinha, né? Sim. O que, por exemplo, da tua infância, qual um gibi que, sei lá, te marcou assim, que você ainda se recorda com saudade? Tem um que eu lembro que foi assim, uma coisa assim que me chamou muita atenção, que meu pai trouxe uma vez, você vai lembrar, aquele gibi que saiu pela Rio Gráfico. Ah, sim, tá. 40. No começo dos anos 70, que era semanal. Perfeito. Né? E tinha um formato assim, gigante, Exatamente, tabloide, né? Certo. E aí, quando ele me trouxe esse gibi, eu olhei e estava na capa bem o Spirit. Ah, o Spirit. Do Will Eisner. Então você imagina uma criança ver aquilo lá mexeu com a minha cabeça. Eu falei, quer dizer que não tem só Disney, não tem só Maurício de Souza, o universo é vasto, né? Verdade. Aí a partir daí, realmente mexeu comigo. Aí que eu vi que tinha muita coisa, o universo dos quadrinhos é uma coisa gigantesca, né? Sim, muito legal. Não, aquela lá foi assim, um marco, viu? Porque a gente redescobriu
uma série de coisas que eram tiras que Verdade, saíam em jornais, verdade. né? E que ali aparecia a história completa, né? Tinha grandes clássicos ali. Grande clássico, Nossa, exatamente. muito É. bom. Então foi bastante importante. Depois chegaram a sair alguns almanacs Sim, que eles pecaram numa coisa. Ah. O Garra Cinzenta publicaram metade. é mesmo. É verdade, verdade. Eles chamavam de gibi nostalgia. Isso, exatamente. É. Mas Eu tenho foi alguns, importante. né? Mas tudo bem, pelo menos a gente conheceu, né? Exatamente, é. Não, Importante. bacana, viu? Legal. E para mim foi assim, eu lembro que eu estava no interior, estava escurecendo, e um amigo me trouxe um gibi do Tarzan, da segunda série. Nossa. Eu vi a capa, né, que era do X-Parker. E depois, aí eu não cheguei a ver, não cheguei nem a ler aquele gibi. Sei. Mas marcou para você aquela... Isso. Depois, em São Paulo, eu fui no sebo e achei aquele gibi. Nossa, Quando eu vi a capa, eu senti até o cheiro do mato. olha. Sabe, né? Me remeteu Quer dizer, àquele local, entendi, né? entendi. Estava Nossa, é muito escurecendo, legal é isso. muito legal. Essa é muito bacana. Você vê, fica no nosso... Até o olfativo, né? Até a memória Coisa, né? olfativa. Incrível, Legal. legal. É. E essa aí do gibi realmente ficou marcado para mim. Que bom. E depois aí você foi indo, você acabou fazendo jornalismo? Sim. Aí nos anos 80, eu prestei, entrei no jornalismo lá na Metodista, em São Bernardo. Né? Ok, tá. E aí eu me formei e no último ano da faculdade, eu consegui um estágio na Editora Abril, que era Perfeito. dentro do departamento de documentação, da EDOC. Nossa, que legal que você acabou indo para os quadrinhos, né? É. Quando você pensou em jornalista, você pensou assim, você corresponde de guerra, alguma coisa ou não? Ou era mais... Não, eu já estava nessa área cultural já. Ah, perfeito. Entendeu? Ah, Porque ali nos jornaizinhos lá da Metodista, por exemplo, eu cheguei a escrever uns artigos. Eu escrevi até um artigo sobre o Cavaleiro das Trevas, do Batman, quando saiu, né? certo, Foi um grande marco também, né? Sem dúvida. Ali nos anos 80. Até o seguinte, o traço era diferente. Né? É. Quer dizer, a gente estava acostumado com aquele Batman do Bob Kane, aquelas Isso. coisas, e de repente veio um Batman assim, um pouco mais sério, né? Exatamente. Mais carregado. E aí começou a vir uma palavra que a gente não conhecia, que era graphic novel, né? Tipo, Exato. começou a falar. Isso. Não, e dava a impressão que ele tinha uma angústia, né? Sim. Era aquela coisa meio carregada, é verdade. É verdade. Mas o desenho maravilhoso, né? Sim. O formato também muito bom. E aí eu escrevi algumas coisas no jornalzinho da Metodista. Fiz um perfilzinho do Will Eisner, inclusive. Então eu já estava meio direcionando para isso, entendeu? Perfeito. Aí eu fiquei anos e anos na Abril, na parte de pesquisa, viu? Certo, que bacana. Ali do lado dos quadrinhos mesmo. Certo. E você tinha lá mesmo, porque não existia internet, você não tinha... Não tinha. Você pegava até dos próprios Era tudo ali. exemplares mesmo? Tinha ali é o seguinte, dentro do DEDOC, existia uma sala lá que era a memória, Abril, que aí é como se fosse aquele arquivo morto, que é um arquivo que eles guardam um exemplar de cada. Sim. Né, que fica aquela coisa bem refrigerada, para preservação mesmo. Né? Tomara que ainda exista. Nossa, eu também. Eu espero também, porque. E aí no DEDOC mesmo, aí o pessoal das próprias redações, Veja, Exame, Playboy, etc., iam lá pesquisar no DEDOC, aí tinha recorte de jornais, entendeu? Ok. As próprias encadernações, a gente tinha uma a mais, né? Aí o pessoal ia lá direto. Então, tinha também de outras fontes, não era só coisa publicada Não, pelo Abril. tinha recortes de jornais também. Recorte de jornais, que Tinha. falavam sobre quadrinhos. Isso, tal. e aí era por tema. Então você via lá, tinha lá o corredor lá de política, de economia, de quadrinhos, entendeu? Ah, que legal. Muito legal, né? Eu aprendi bastante ali. Bacana. E lá você... você chegou a conhecer o Maurício de Souza lá mesmo ou não? Ou depois? O Maurício de Souza, ele tinha acabado de sair quando eu entrei. Ah, tá, porque aí ele foi para a Ele Editora foi para a Globo, Globo, então. isso mesmo. Era 85, hein? 85 e 86. Eu fiz estágio e depois em 89 eu fui admitido mesmo, né? Mas aí o Maurício já estava na Globo já. Tá. Foi mais ou menos 86, por aí? Por aí, acho que 86 ele já estava na Globo já. Não, foi curioso. 86 acho que foi o finalzinho na Abril. O que aconteceu foi assim, o Roberto Marinho, ele sempre quis ter a Editora Globo. Só que a Editora Globo era de um pessoal lá de Porto Alegre, Sim, é verdade. né, que tinha, o evento levou um monte de títulos. Eles detinham lá, o nome, né? Detinham o nome. É. Né? Aí quando a matriarca faleceu, eles acabaram vendendo. Isso. Então aí a Rio Gráfica Editora passou a ser Editora Globo. Né? Exatamente. Começou tudo do número 1. E aí Foi mais ou menos nessa época, né? 86. Isso, 86, se não me engano. E nessa época eu era engenheiro da Telesp. Olha só. Eu atendia a TV Globo, a Sim. Rádio Globo, a Fundação Roberto Marinho,
E aí um dia me ligaram para mim e falaram, olha, o Maurício quer falar com você. Olha. E eu pensei que era a editora Globo. O Maurício da editora Globo quer falar com você. Maurício da editora Globo. Aí eu cheguei lá, a Maura, a irmã dele, que me atendeu. Rapaz. Né? Ele falou, nós estamos precisando de linhas telefônicas. Aí eu arrumei as linhas telefônicas. Aí você fez tudo direitinho Isso. eles. E aí ele fez, desenhado por ele mesmo, 2 quadrinhos. Nossa. Um para o meu filho e outro para a filha. Que maravilhoso. Original, né? Então, né? E aí ele já estava trabalhando lá, então. Já Começando lá. Exatamente, Muito bom. Então foi um negócio... Eu acabei encontrando o Maurício em outras ocasiões. Tá. Nesses eventos que a gente vai. Certo. Eu encontrei algumas vezes. Inclusive, eu cheguei a escrever sobre o Maurício. Não sei se você chegou a ver aquele livro do Francisco Ucha. Isso, perfeito. Isso. Lá eu escrevi junto com o pessoal uns artigos lá dentro do livro. Né? Que legal, bacana, né? E depois aí, você como pesquisador também te dava prazer, né? Você revisitar aquilo lá tudo? Ah, com certeza. Aí o que aconteceu? Vamos passando os anos, a gente acaba se especializando em alguma coisa. Sim. E eu gostava muito dos quadrinhos mais antigos mesmo. Né? Então eu comecei a estudar Editora La Selva, Editora Outubro, que é lá dos anos 50. Né? Sim, perfeito. E a produção nacional, né? Produção nacional que não era muito falado, né? Exato. Tinha muita gente trabalhando naquela época. Né? Não, e o interessante é o seguinte, década de 50, 60, gibi de terror vendia assustadoramente, né? Que coisa. Verdade. Principalmente na Outubro, ali na La Selva primeiro, né? Exato. E aquelas capas do Jaime Cortez, conta pra mim. Nossa, aquilo é uma maravilha, né? E ele também desenhou as capas do Mazzaropi, e um monte de... Não, ele era fenomenal, né? E é interessante, porque o Jaime Cortez, ele é conhecido por muita gente da história em quadrinhos, né? E ele fez muito poucas histórias em quadrinhos mesmo. Né? É verdade, ele sempre foi mais capista, etc. Isso, sem dúvida. Mas ele é um artista... Era uma obra de arte, cada capa, né? É uma obra de arte. E ele fez muito cartaz de cinema também. Sim. Verdade, ele fez até para aqueles filmes de cangaço. Isso, do Mazzaropi também. Não, realmente era... Não, ele jogava em todas as áreas, né? Sem dúvida. Muito bom. E aí, então, foi isso. Eu acabei pesquisando mais para essa parte de produção nacional, né? E eu percebi também que era pouco falado e tinha muita gente trabalhando nisso, né? Tá, ok. E até hoje eu estou estudando isso ainda. Muito bom, não, ele é excelente. E teus novos desafios aí, o que você tem feito aí? Então, as últimas coisas que eu estou fazendo. Então, como eu comentei com você, o Maurício Souza saiu, né, pela editora do Francisco Ucha. Isso. Que aí foi escrito a 8 mãos, né? Que é o Tony Rodrigues, Francisco Ucha, Luigi Rocco e Marcos Mansolini. Isso, perfeito. Aí fizemos primeiro foi uma entrevista grande que o Ucha tinha feito lá no Jornal da BI, né? Sim, tá. Aí a partir daí a gente fez outras pesquisas. Aí a gente colocou o Maurício nos desenhos animados, a infância do Maurício, então colocamos junto no livro, ficou bacana. Que legal. Aí teve também com o Francisco Ucha, a gente fez um do Ziraldo, na mesma série. Isso, perfeito. E agora os últimos que eu estou fazendo, um é esse aqui, o Joselito, né? Ah, tá. Que saiu agora. Bacana, viu? Como que surgiu a ideia desse livro? Então, o Joselito, 5 anos de pesquisa, ok? Mas também, então, olha quantas páginas que deu aqui. Isso porque o editor falou para cortar um pouco, que tinha mais, né? Caramba, que coisa. Realmente ficou grande. Esse finalzinho aqui, são os... Eu entrevistei tanta gente que ficou 2 páginas de agradecimento. Nossa, entendi, que bacana. Se você pegar aqui o começo, você vai ver que tem o caderno colorido. É verdade. Logo no começo. Mas isso daqui tinha ficado na tua cabeça para fazer ou surgiu agora, recém? Não, há 5 anos atrás, eu estava batendo um papo com um grande pesquisador também, que tem um arquivo imenso, que você deve conhecer, o João Antônio Burer. Isso, sim. Né? Ele tem um acervo gigante. Sim. E aí, conversando com ele, a gente estava comentando justamente essa história de que a memória brasileira realmente tem umas lacunas, o pessoal acaba esquecendo muita gente. E aí eu falei, aí entrou no assunto Joselito Matos. A gente falou assim, nossa, esse artista, ele era tão conhecido nos anos 40 e 50, e aí você vai percebendo que chega lá nos anos 70, ele some. Sumiu da vida. Verdade. Sumiu. Aí vem aquela minha, né, o meu bichinho do pesquisador. E o tributo, né? Aí veio o pesquisador, eu falei, acho que eu vou atrás disso para ver o que aconteceu com esse homem, né? E realmente tinha uma lacuna na vida dele, porque ele foi muito famoso lá
Você conhece as revistas que ele participou, Sim. né? Vida Infantil, Vida Juvenil, outra exato. coisa aqui. Então, Ele participou de muita coisa. até do Cezinho também, né? Então, o Cezinho, né, que é uma revista que é do SESI, Isso. lá nos anos 50. E que tem quadrinhos dentro. Tem. E tem muita coisa dele, não só quadrinhos, mas tem ilustração dele também, né? Se você pega Perfeito, exato. aqui tem o Champanhota, que é um aqui, né? O Champanhota. Sim. Não, e outra, ele era muito educativo. Sim, Então, na verdade, sim, os funcionários que trabalhavam no SESI recebiam. exatamente. E levavam para os filhos. Isso. Isso era uma complementação de estudos. Exato. Tinha muitos contos, atividades, né? Exato. Para o sem jovem, dúvida, então, era muito educativo. E até quem cuidava do material para a revista era muito inteligente. Exatamente. Né? Ele Então, tinha que fazer uma inclusive- linguagem palatável, Sim, né? sim. Mas que trouxesse cultura. Verdade. Não, inclusive é pouco falado também que quem fez isso aqui é o vovô Felício, né? Que na época ele é o Vicente Guimarães, Sim. que ele é tio do escritor, né? Do Guimarães Rosa. Vicente Guimarães. O próprio Monteiro Lobato elogiou ele, porque justamente por causa dessas coisas que ele fazia, né? Que ele levava na banca atividades para os jovens e quadrinhos, né? Não, maravilhoso. Não, e outra, para fazer as coisas da época, mesmo isso daqui, nossa, é difícil, porque você não tinha fontes de pesquisa. Então, era uma extensão da escola, né? Exatamente, uma extensão positiva, né? Positiva, com certeza. Da escola. E aí o Joselito ficou, o tempo todo que a revista durou, que foi de 47 a 61, o Joselito participou. Então, E você vê. ficou, e nessa época todo mundo conhecia ele. Então, era muito conhecido porque ele participava dessa revista e daquela Vida Infantil, sabe? Certo. Que também era na mesma época, né? Sim. A Vida Infantil. E aí, tanto... Desenhos brasileiros. Ele fez muito personagem, muitos. Aqui ele fez o Champanhota, ele fez o Coelho Malai, e na Vida Infantil ele fez os mais famosos dele, que é o Macaco Pituca, Isso. né? Tartaruga lá. Isso, e a tartaruga é o Lourolino e Remendado. Isso, exatamente. E é engraçado que você falou de escola, né? O Lourolino Remendado, eles tinham umas histórias que eles entravam dentro da história brasileira. Então Sim. a tartaruga e o papagaio, eles entravam assim, por exemplo, o Pedro Alves Cabral estava descendo com a barca Exato. e eles estavam lá nas aventuras. E eles entram como observadores, eles não Isso. mudam a história, né? Não É muda. interessante, Então ali vai ser, né, realmente uma extensão da escola mesmo. E o Joselito faz essas coisas. Então, Aí se aguçou a curiosidade Sim. de pesquisar sobre ele. porque Mas além era disso... difícil, né? Porque Não, muito é difícil difícil. de encontrar até o material, né? Não, e outra, como ele nasceu em 1924, você imagina, quem que está vivo que viveu Sem com ele? dúvida. A pessoa vai estar com... Então não dá, vai dar para pesquisar, falar... O Joselito ia fazer 100 anos agora. Não dá nem para perguntar assim, escuta, o que ele gostava de comer no restaurante? Não, Nem isso não dava. não dava. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa abrangente na Biblioteca Nacional. Lá no Rio de Janeiro, não? Lá no Rio de Janeiro. Eu fiz, entrei em várias revistas e jornais, entrevistei filhos das pessoas que porventura conviveram com ele, entendeu? Encontrei uma pessoa que foi amigo dele, Puxa, Domingos Cervera. Esse nome não, é como é do Rio ou São Paulo? O Cervera, se você pegar suas revistas da Rio Gráfica, tem muitas capas dele. Ah, ele é desenhista? Se Que você bacana. olhar, tem Cervera, várias. Ah, que bacana. Ele veio da Espanha. Ele está vivo ainda? Infelizmente não. Eu entrevistei ele no decorrer da pesquisa, eu já estava um pouco adoentado. Ele estava com seus quase 90 anos. Mas deu tempo, então? Deu tempo. Encontrei ele lá morando em Ipanema Tá. e trocamos vários telefonemas. Certo. E aí ele me contou um pouco de Joselito, entendeu? Mas é assim, você tem que ser detetive, né? Quanto tempo demorou a tua pesquisa? A pesquisa no todo, somando, dá uns 5 anos. Puxa, que bacana, viu? Mas E foi... aí finalmente saiu. Tá. E mesmo foto não tinha? Não, Difícil, poucas, né? pouquíssimas. Eu Tá. encontrei lá na Biblioteca Nacional, tinha 2 que saíram em revista dele, Certo, entendi. muito pouca coisa. E aqui você vai ver que além de quadrinhos, ele fez capa de disco, Eu vi aqui Né? o Simonal, inclusive, né? ele foi cenógrafo de teatro de revista, então o cara jogava em todas também. Nossa, realmente, então, bacana que onde ele estiver vai estar... Isso aqui é um desenho do Flávio Luiz, desenhista. Tá, perfeito. Não, ficou muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Foi esse autógrafo aqui, né? Pode deixar. E aí, então, só para ilustrar aqui, tem a Cezinho, ele faz essas revistinhas pequenininhas também, ó, que é Certo. também para criança, né? Ó. Infelizmente você não acha mais, viu? Não acho. É. Isso aqui a Abril também Perfeito. lançou, né? Era Sim, nesse formatinho. exato.
Aqui são as capinhas de discos infantis, né? Lembra que Sim, tinha... perfeito. Aqui tem historinha em quadrinhos, né? Tá. Que o disco Joselito... ficava encartado ali, né? E aí tinha uma história contada aqui nesses disquinhos, que a gente chamava de compacto, né? Era uma música de cada lado, né? Exato. Sem dúvida. E aí o Joselito participou de tudo isso, viu? Então, ele marcou bastante, né? Exatamente. A história, né? Que bacana. E aí, em primeira mão para você, no seu programa, Obrigado. vai sair um livro agora lá pela editora Criativo, junto com o Márcio Baraldi. Tá. Eu estou fazendo a biografia do Getúlio Delfim. Opa, que bacana, viu? Está Maravilhoso. Sim. Lá no sul. Está morando no sul? Tá legal. Que bacana. E aí vamos lançar agora. Perfeito. Não, mas ele, principalmente da Rio Gráfica aí, fez Sim. maravilhas, né? Desenhou o Capitão 7. Isso, sem Né? dúvida. Sensacional. Maravilhoso. Tá bom. Marcos, a gente está nos tantos finais, tá? Ok. Eu queria que você deixasse seus contatos. Ah, tá bom. Bom, vocês podem me contactar pelo e-mail, né? marcosmassolini, tudo junto, @uol.com.br. E a própria Editora Noir, também, se quiserem conversar sobre o livro, é editoranoir.com.br. Perfeito. Tá ótimo. Volte outras vezes aí. Com certeza. Muito obrigado. Foi um Viu? grande prazer, viu? Obrigado. E você é uma inspiração para o pesquisador, viu? Obrigado. Você... Internautas, com os agradecimentos então, esse jornalista especializado em quadrinhos, Marcos Massolini, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.